Bonjour, je suis le pirate Barbarhala e você está no meu canal. E hoje eu quero falar um negócio muito louco sobre a lição da escola sabatina, que é que é sobre traduções. A lição da semana passada falou sobre traduções, falou da John Wycliffe, falou de Lutero, falou do Tyndale, né? Então, eu vou estar comentando um pouco sobre isso, mas eu vou falar sobre um autor, sobre um tradutor muito importante para nós, que é João Ferreira de Almeida, que não foi mencionado aqui. E eu vou explicar por que ele não foi mencionado na lição da Escola Sabatina. E muitas vezes esse reformador ele não é mencionado como um grande reformador, mas ele é de extrema importância para nós aqui de língua portuguesa. Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal aqui do Capitão Barbarral, eu sou o Capitão Barbarral, e nos acompanha até o final dessa embarcação. O que acontece? Essa lição, ela é interessante, eu gostei muito. Fui chamado para passar ela, né? A anciã lá chegou e falou, não, você passa essa lição, você quer passar a lição da semana que vem ou essa lição? Ela falou, não, primeiramente eu tava de boa, sentada, ela falou, você quer passar a lição da semana que vem? Eu falei, passo, sem problema. Aí ela parou pensando, mas se você quiser passar hoje também, sem problema. Eu falei, olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu olhei em menos de 10 segundos, falei, olhei a lição 5, eu já tinha lido a lição 5. Aí eu falei, vou dar uma olhada na lição 6. Quando eu bati o olho na lição 6, vi duas testemunhas, pá. Aí eu falei, vixe, melhor eu pegar essa lição dessa semana. E eu falei, essa semana eu passo. Aí eu cheguei e comecei a falar. E o que acontece? Eu enfoquei muito na história das traduções. Da tradução eu falei sobre a história de John Wycliffe, expliquei a tradução dele. Falei sobre a história da tradução de William Tyndale, falei sobre ele. Falei das traduções de Lutero e falei sobre ele. Então, meu eixo da lição foi em cima disso, né? Só que uma coisa que eu acabei mencionando é a João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um reformador muito importante. Só que, como o autor é americano, o nosso querido, né? Não é uma questão de qual que é o nome do cidadão aqui, Mark Finley. O nome do autor é Mark Finley. Isso, Mark Finley. O autor Mark Finley, ele é americano e a lição foi feita para um americano. Quando se trata de americano, se trata de inglês, eles às vezes enfocam demais o mundo inglês, né? Então você vai ver falar muito de King James, você vai ver falar muito de William Tyndale, disso, daquilo, e as outras coisas ficam meio que de lado. E como o João Ferreira de Almeida, ele era português, e o trabalho dele foi na Batávia, que hoje é a Filipinas ou Sri Lanka, não tenho a mínima ideia, mas é um desses dois países, que era lá no fim da Ásia, lá no fim do mundo, acaba sendo despercebido. Mas o trabalho que ele faz em prol do protestantismo, em prol da reforma, é tremendo. Por quê? Eu mencionei na sala que João Ferreira de Almeida, ele se tornou protestante lá para os 13 anos de idade, se converteu. Ele se tornou presbiteriano, ele era católico. Aí ele completa 16 anos de idade, ele faz a primeira tradução da Bíblia em inglês, traduzindo do latim pro português. Então ele traduz do latim para o português, a primeira tradução. Isso em 1500, 1600 e pouquinho, né? Ele tinha seus poucos 16 anos de idade, 1600 e pouquinho. O que acontece? Essa primeira tradução, ele manda para a gráfica, mas se perde o original. Era muito comum, não é perseguição, nada, não, mas era comum, era muito precário, podemos assim dizer. Então se perde essa primeira tradução de João Ferreira de Almeida. Aí os caras podiam falar assim, não, vou desanimar, não vou fazer mais nada, não quero saber mais disso. Aí o que ele faz? Vai lá e desenvolve uma segunda tradução. Só que a segunda tradução, quando ela chega na gráfica, a gráfica pegou fogo. E você pode olhar, não, foi perseguição. Não, não foi. Antigamente tudo era a base de velas. Você põe vela e papel e tinta, o que acontece? Fogo. Era muito comum gráficas pegarem fogo na época. Então a segunda tradução dele lá por volta de 1540, 1640, ela 1640, 1650, ela vira pó, vira cinza. E aí ele vai começar e vai concluir a terceira edição, a tradução dele do Novo Testamento em 1681, tradução do Novo Testamento, e ele vai traduzir parte do Antigo Testamento, porque ele morre em 1691, e ele termina o livro dele em Ezequiel, de traduzir em Ezequiel. O seu amigo Jacobus continua a tradução a partir de Ezequiel,
E essa tradução ela passa a ser ela é a mesma tradução utilizada até 1850, né? Quando começam a se fazer revisões da tradução da João Ferreira de Almeida, do João Ferreira de Almeida. Aí começa a fazer atualizações que hoje a Descendente é a revista corrigida, né? E Almeida Corrigida Fiel, podemos assim dizer, que ainda segue o mesmo texto grego e por aí vai. E assim, então a gente olha para um homem que dedicou sua vida para a tradução da Bíblia, que ele dedicou sua vida em prol do protestantismo, né, em prol da pregação do evangelho e do protestantismo. Ele é um sacerdote presbiteriano, ele era um sacerdote presbiteriano. Alguns vão dizer assim, mas era o padre, João Ferreira de Almeida era padre. Gente, quando o protestantismo surge, não existia termo pastor. O protestantismo surge, continua se utilizando o termo para sacerdote, padre, principalmente em língua portuguesa. Né? O termo pastor ele passa a ser utilizado posteriormente. Então, por isso que você vai ver em algumas traduções, ou algumas pessoas falando Padre João Ferreira de Almeida. Eu tenho uma tradução aqui de 1955, da João Ferreira de Almeida, que fala traduzida pelo Padre João Ferreira de Almeida, mas é porque nesse período, até esse período, o termo padre se referia tanto ao sacerdote católico quanto ao protestante, tá? Não vão cometer esse erro, beleza? Então, assim, eu acabei enfatizando isso na lição, mesmo que não foi mencionado, porque tem coisas que a gente precisa complementar. Se a gente tem conhecimento, você complementa a lição da sua lição da escola sabatina. Eu complementei. Eu espero que o público tenha gostado, né? As pessoas que acompanharam a lição tenham gostado, porque meu enfoque é fortalecer, é trazer conhecimento. E aí eu trabalhei com essa abordagem, né? Claro que na introdução eu tive que falar sobre identidade, né? A própria lição começa trazendo a questão de identidade, mas isso aí eu não vou comentar aqui. O que eu quis falar mesmo foi sobre João Ferreira de Almeida, a sua importância para o protestantismo, né? Graças a ele, nós temos a primeira tradução completa das Sagradas Escrituras em língua portuguesa, né? A primeira tradução, isso demorou demais. Você tinha traduções parciais, evangelhos, paulinas ali, mas não a tradução completa feita, né? Não a tradução completa. E João Ferreira de Almeida, ele dá esse primeiro passo, e graças a isso, depois vão surgir outras traduções ao longo do tempo, como a tradução de Figueiredo, né? A tradução de Figueiredo e Mato Soares, entre outras por aí. Beleza? Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos. E deixa eu ver se eu posso comentar alguma coisa. Inclusive tem a tradução da Trinitariana, tá? A tradução Trinitariana das Sagradas Escrituras, da João Ferreira de Almeida, que os adventistas da época gostavam muito, lá de 1900, 1920, que eles pagavam praticamente uma fortuna por um exemplar desse, os Adventistas do Sétimo Dia, porque ela trazia vírgula no lugar certo lá em Lucas 23, 43. Né, te digo hoje, trazia vírgula no lugar certinho, né? Então você tinha muito adventista que pagava caro por essas traduções de João Ferreira de Almeida da Trinitária, né, a qual hoje a descendente direto, podemos dizer que é essa daqui, ó, João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel da Trinitariana, isso aqui foi presente da Trinitariana, assim como a minha King James aqui também, né? A minha tradução em inglês da King James. Estou fazendo meu ano bíblico por ela. Esses dois aqui foram presentes direto da Sociedade Bíblica Trinitariana para mim. Então, caso alguém queira uma tradução dessa aqui, é só entrar no site da Sociedade Bíblica Trinitariana, tá? E aí é interessante isso, né? Caso alguém queira conferir um pouco mais, só baixar o livro História do Texto Bíblico, Pedro Apolinário. Lá fala sobre as traduções de Lutero, Tyndale, João Ferreira de Almeida. Muito bom esse livro. É o conselho, eu indiquei até pro pessoal, né? Depois eu até passei para a pessoa que me chamou para passar a lição, mandei o PDF para ela distribuir pro pessoal. E é isso aí, né? Até brinquei, falei assim, vocês sabem quem foi Pedro Apolinário? Ninguém sabia. Eu falei, então, Pedro Apolinário, imagine um cara bravo, tipo, sei lá, Rodrigo Silva, Wilson Paroski, né? Então, Pedro Apolinário foi professor deles, de grego. Então, todos os caras bravos que você vê hoje na igreja adventista, todos eles da velha guarda, que hoje é velha guarda, foram todos alunos de Pedro Apolinário, sem sombra de dúvida. E aí eu mencionei o livro de História e Texto Bíblico, e bronca, cara, e bronca. Tamo junto no campo de batalha, espero que esse vídeo tenha sido edificante para você, que é adventista sétimo dia, que gosta de passar uma lição. Espero que pegue essa abordagem, esse insight, aplique em outros locais, e até o próximo vídeo.